Então, vamos dar continuidade agora às apresentações da sala 1 com a Dinair. Boa noite. Então, eu vou iniciar a apresentação. Está aparecendo para todos? Sim. Boa noite. Meu nome é Dinair Barcelos Bittencourt Atkinson. Eu sou professora formada em Pedagogia e estudante do curso de pós-graduação do IFSU. Trabalho na função de coordenadora pedagógica da Escola Lauro Matias Miller e desenvolvi a pesquisa dos anos iniciais, desenvolvi pesquisa afetividade nos anos iniciais do ensino fundamental, um estudo de caso, com a orientação da professora Ana Maria Geller. As informações da pesquisa para esta apresentação estão organizadas nos seguintes tópicos: motivação, referencial teórico, objetivo, metodologia, resultados, considerações finais e referências. Como coordenadora pedagógica, eu senti a necessidade de investigar o que os professores da Escola Lauro Miller, dos anos iniciais, pensavam sobre as questões de afetividade e a sua influência na aprendizagem. Qual o conceito de afetividade no contexto escolar dos anos iniciais do ensino fundamental? Existe relação entre a afetividade e os processos de ensino e de aprendizagem? Há fatores que favorecem ou não a afetividade no contexto dos processos de ensino e de aprendizagem no ensino fundamental? Um dos referenciais teóricos, então, foi Vallon. Então, segundo Vallon, o afeto, o social e o intelectual são indissociáveis, ou seja, um não existe sem o outro. O meio social exerce papel fundamental no desenvolvimento das crianças, inclusive maior que o amadurecimento orgânico. Sendo assim, as habilidades intelectuais dependem mais da linguagem e da cultura do que do próprio amadurecimento orgânico. Segundo Vallon também, o professor precisa se vincular ao educando, tendo conhecimento de suas fases e necessidades, possibilitando expressão, movimento, experiências e atividades que favoreçam a aprendizagem. O autor também dá importância ao respeito mútuo e à responsabilidade social. Piaget, então, segundo Piaget, o afeto e a cognição são indissociáveis. A atração pelo conteúdo é imprescindível, tanto para o aluno quanto para o professor. Segundo Piaget, não existe cognição sem afetividade, e não existe afetividade sem cognição. Piaget diz que a afetividade é o que impulsiona o ato de conhecer e desperta o desejo pela aprendizagem. É a atração pelo conteúdo, ela é importante tanto para o aluno quanto para o professor. A afetividade está presente em todas as fases do desenvolvimento humano e pode ser a causa do sucesso ou do insucesso do desenvolvimento da aprendizagem. A pesquisa, ela tem como objetivo compreender a afetividade e a sua influência nos processos de ensino e de aprendizagem nos anos iniciais do ensino fundamental. A metodologia usada na pesquisa contou com uma pesquisa bibliográfica sobre a temática, sendo os principais autores pesquisados o Vallon, Piaget e o Vygotsky. Os professores responderam, os professores dos anos iniciais, então, eles responderam um questionário de forma voluntária. A direção da escola, ela permitiu que eu usasse um espaço da reunião pedagógica para fazer essa pesquisa, tendo em vista a relevância da temática. E como hoje a gente ouviu aqui nesse seminário, né, a professora Camila falou sobre afetividade, a Letícia também falou sobre afetividade, então, realmente, é um tema, assim, que chama bastante atenção e é de muita importância. Em termos éticos, a pesquisa foi submetida pelo Comitê em Ética em Pesquisa
recebendo parecer favorável para sua realização. Também foi realizada a pesquisa junto à Secretaria Municipal de Educação de Lajeado através de documento protocolado. A pesquisa foi realizada na Escola Lauro Matias Miller. Ela foi fundada em 1999 no bairro Planalto, Lajeado. Ela é vizinha do IFSU, ali bem pertinho. Ela conta com uma turma de educação infantil de 5 anos e de ensino fundamental completo. Ela é organizada por ciclos de formação e regimentada em turno integral até o segundo ciclo, etapa 3, sexto ano. A escola em turno integral, além de promover o tempo para o desenvolvimento integral do educando, busca dar assistência aos estudantes em situação de vulnerabilidade. 12 professores responderam à pesquisa. Desses 12 professores, os 12 professores, eles têm mais de 10 anos de experiência nos anos iniciais do ensino fundamental. 50% dos professores trabalham somente com os estudantes dos anos iniciais. 50% dos professores trabalham com anos iniciais e finais do ensino fundamental. 100% dos professores declaram que possuem graduação e apenas 25% especialização. Então, os resultados da pesquisa. Quanto às formas dos professores, de expressão da afetividade, 100% dos professores acreditam que escutar os interesses dos alunos, dar tempo para o aluno falar, a forma como o professor auxilia o estudante e a forma de se comunicar com os estudantes são formas de afetividade. 92% entendem que perceber o estado de espírito do aluno e o tipo de atividade proposta são formas de afetividade. 83% entendem como forma de afetividade a promoção de aprendizagens que vão além dos conteúdos e o tipo de avaliação proposta. 75% dos professores, não sei se eu falei estudante antes, mas dos professores, acreditam que dar um abraço no estudante é uma forma de afetividade. 67% dos professores acreditam que conversar com os estudantes na hora do recreio e a relação do professor com o objeto de conhecimento é uma forma de afetividade. E apenas 33% dos professores acreditam que corrigir uma tarefa do quadro é uma forma de afetividade. A percepção dos professores quanto aos momentos em que são estabelecidas a afetividade foram organizadas nesta nuvem de palavras, onde podemos perceber a palavra momento, a palavra todos, alunos, contato, a palavra planejamento também aparece, aprendizagem, afetividade, o respeito aparece aqui também. Então, essa leitura a gente faz, que segundo os professores, nós podemos estabelecer laços afetivos em todos os momentos, durante aprendizagens, durante as conversas informais, no recreio, na aula, no planejamento do professor, nas relações de respeito mútuo. Esta relação entre atividade e aprendizagem, segundo os professores da Escola Lauro Miller, ela é estabelecida através, principalmente do estudante. O centro é o estudante, pois ele é o centro do processo de ensino e de aprendizagem, através do respeito, da interação, da empatia, da escuta, do diálogo, da confiança. Com o coração aparece também na nuvem, né? Que quer dizer com a emoção também, e com a segurança. O respeito mútuo vem como um dos fatores em que Vallon traz na sua teoria, para que se estabeleça a relação afetiva e se promova a aprendizagem. Nós podemos perceber claramente a teoria de Vallon refletida nas palavras e expressões da nuvem de palavras. Esta outra nuvem de palavras, ela retrata como os professores reconhecem a afetividade no seu processo de ensino. A gente pode perceber de novo que o aluno é o centro, né? Na outra nuvem de palavras, a gente pode ver que a palavra estudante, e aqui a palavra aluno. Então, o estudante ou o aluno, ele é o centro do processo de ensino-aprendizagem. Então, ele precisa ele precisa aparecer, então,
nessas duas ideias. Então, essa nuvem retrata como os professores reconhecem a afetividade no seu processo de ensino, e, novamente, né, nós podemos perceber o aluno, né, pode ser reconhecido no estudante, e, na verdade, assim, ó, como a gente percebe isso no estudante? No querer aprender, no estar presente, no cuidado e no estar presente, como a professora Camila falou, acho que alguém falou, não sei se foi a Camila ou a Letícia, não é no estar presente da presença, né, da chamada, mas é no estar presente, eu estou te ouvindo, eu estou te escutando, né, eu estou aqui, eu estou aprendendo contigo, eu confio em ti. Eu acho que tudo isso é muito importante de se falar nessa hora, quando a gente fala no estar presente, no cuidado, nas relações estabelecidas, nas expressões, nos sentimentos, o respeito aparece novamente. Então, a afetividade, ela pode ser percebida ou reconhecida em todo o processo de ensino e de aprendizagem, no professor e no estudante. Percebemos nessas nuvens de palavras a relevância da afetividade no processo de ensino e de aprendizagem. Piaget também está presente na concepção dos professores, pois confirmam desta forma que não há aprendizagem sem afetividade. Ficou visível a importância dos vínculos afetivos entre professores e estudantes, assim como a relação de desejo em relação ao objeto do conhecimento. Desta forma, a afetividade, segundo os professores dos anos iniciais, promove a construção e significação da aprendizagem, faz a inserção do estudante no ambiente escolar e no processo de ensino e de aprendizagem, favorece o interesse, o comprometimento, o engajamento em aprender, promove vínculos de interação harmônica entre professor e estudante, fortalece o envolvimento, comprometimento e engajamento com o processo de aprendizagem, cria um sentimento de pertencimento ao ambiente escolar, promove maior confiança em si e no seu potencial de aprendizagem. Considerando os dados da pesquisa, nós podemos perceber que existe consciência da importância da interação social e da relação da afetividade no processo de ensino e aprendizagem. Os professores também entendem a importância da afetividade para o desenvolvimento da aprendizagem e estabelecem diferentes formas de expressá-la. Ensinar requer domínio sobre o objeto de conhecimento e também conhecimento sobre o estudante. Para ensinar, o professor precisa conhecer o estudante e suas expectativas, medos, angústias e desejos. O professor precisa ter o desejo e dominar o objeto de conhecimento, assim como gostar de ensinar. A afetividade, ela começa no planejar, eu vejo antes de planejar, né? Quando o professor conhece o estudante, né? Porque ele precisa conhecer o estudante para poder planejar. Eu acho que aí começa a questão do desejo pelo objeto de conhecimento, do gosto por ensinar, do interessar-se pelo aluno para poder planejar. Algumas das referências utilizadas na pesquisa, então, eu só queria colocar, antes de encerrar e agradecer, que quando eu comecei a ouvir a professora Camila, né, em que ela falou que a escuta compreensível e o retorno construtivo veio fechar com a pesquisa que eu estou realizando junto com a professora Ana Geller, né, com a orientação da professora doutora Ana Geller, e aqui também eu anotei, né, uma fala que o afeto vem antes da presença, e aí fecha com a questão do planejamento, da questão do professor estar afetivamente envolvido com o estudante, afetivamente envolvido com o objeto de conhecimento. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição. Como é que eu volto? Obrigada, Dinair. Acho que reforçou de novo, né, aquilo que a Camila falou com a tua fala, com o teu resultado. E é bom, acho que no início, né, do teu projeto, se tinha
tu tinha uma ansiedade, assim, né? Uma angústia em saber o que teus colegas pensavam sobre isso. E agora, indo para os finalmente do trabalho, a gente percebe que eles têm essa consciência. E é muito bom isso para o desenvolvimento de todo o trabalho na escola, né? Então, ter esses colegas comprometidos e envolvidos com os alunos, como é o resultado daquilo que tu percebe, né? Já é um meio caminho andado, né? Para que realmente a aprendizagem aconteça na escola. Então, é um E assim, prof, ó, eu acho bem interessante que, porque todos eles, assim, todos responderam a pesquisa, eu acho que isso é uma temática bem interessante, e agora eles estão interessados nesse resultado, eles vêm me perguntar, olha, tu vai mostrar para nós a tua pesquisa, nós vamos conversar sobre isso, eu acho que isso é importante, né? Porque a nossa escola é de turno, em turno integral, então nós temos professores que ficam 40 horas com as crianças, né, praticamente, né? Então, o desenvolvimento integral, ele conta com o intelectual, com o afetivo, com o social e com o físico, né? O Valon também falava no motor, na questão motora, né? E é o físico, né? Então, eu acho importante a gente retornar essa pesquisa também para os professores, para eles ver como eles estão, assim, ó, num caminho legal, num caminho certo, eles estão embasados, eles estão agindo da forma certa, se relacionando com os alunos e tendo várias formas de expressão de afetividade que vão contribuir para a aprendizagem. Eu acho que isso é bem importante. É o feedback que a professora Camila fala que é necessário, né? Da gente mandar aí para os colegas. Então, aqui, ó, a Aline no chat escreveu o seguinte: muito obrigada, professora Adinair. Sou professora de enfermagem no Rio de Janeiro e é impressionante como dá para identificar em cada informação compartilhada do seu trabalho similaridades ao lidar com alunos adultos como os meus. A afetividade faz toda a diferença. E a afetividade, né, tanto o Valon ali na fala, na fala dele, assim, na obra dele, e tanto o Piaget, ele fala que a afetividade, ela está em todas as fases do desenvolvimento. Então, assim, ó, desde a criança, quando ela nasce, né, ela aprende a partir da afetividade, e isso a gente carrega para a vida inteira, né? É porque a gente aprende a vida inteira, a gente se relaciona, a gente precisa dessa afetividade para a gente poder aprender, para a gente poder se relacionar, né? Eu acho que isso, tanto até no adulto, no EJA, por que a gente tem formas diferentes, né? Eu nunca fui professora do EJA, mas eu vejo que os colegas dizem assim, não, no EJA é diferente, tem que ser de outra forma, porque o professor tem que conhecer o aluno, tem que se vincular, e não importa a idade, né? Eu acho que isso é muito importante a gente salientar que em todas as fases do desenvolvimento, a afetividade é importante. E dentro, né, dessa ideia de discutir a afetividade, a gente não pode deixar de mencionar aqui que no seminário do ano passado foi uma temática solicitada pelos participantes para que viesse à tona este ano. Né? Então, a gente tinha ainda, porque eu acredito que todo professor ele ficou confuso, né? Como demonstrar essa afetividade em função do nosso distanciamento social. E então buscar essas outras formas é importante, né? Então Sim. a Noelane comenta aqui: quando conseguimos estabelecer esse vínculo de afeto, as conquistas dos alunos são maiores e mais significativas. É isso mesmo. Tu podes parar de apresentar, Dinair, né? E mais alguma colocação, pessoal? Alguém que quer comentar? Prof, eu quero agradecer a sua orientação. Muito carinho. Obrigada, Dinair, obrigada. Tá aí, né? A gente precisa ter interesse pelo objeto do conhecimento, né? E muitas vezes vocês trazem temas aí que são também para mim, enquanto professora, importantes de refletir, de aprender mais, né? Não podemos parar nunca. Então é muito bom também
ter a chance de pesquisar com vocês outros temas, né? A minha formação inicial é química, para quem não conhece, né? Não vive conosco aqui no dia a dia do Campus Lajeado, mas um professor ele precisa entender também desses temas, né, para melhorar a nossa prática, e esse é o caminho. Então, obrigada também por vocês me darem essas oportunidades aí, aceitar, né, que eu olhe com vocês, que eu descubra com vocês, que eu aprenda com vocês sobre essas temáticas, é muito bom. Então, continuando, né, as nossas reflexões, a Bianca, né, vai apresentar o trabalho dela. Contigo, Bianca. Um pouquinho. Onde é que eu tô? Aqui. Como é que eu faço para abrir? Agora sim. Boa noite a todos. Estão me escutando? Sim, Bianca, tu pode clicar ali para ocultar a barra embaixo. Daí vai melhorar ali na tua. Tá. Isso. Ok, deixa eu ver se eu consigo passar. Tá, ok. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Bianca Schossler. Eu sou graduada em Pedagogia pela Univates. Sou aluna da especialização em Educação e Saberes dos anos iniciais do ensino fundamental. E o meu trabalho tem o título Pedagogia Inclusiva, Promoção da Aprendizagem em uma Sala de Aula Plural de uma Escola de Lajeado. Eu sou orientada, então, pela professora doutora Ana Maria Guiller. E o meu trabalho, ele é organizado, então, pela motivação, pelo referencial teórico, pelo objetivo, a metodologia, os resultados, as considerações finais e as referências. Então, Bianca, desculpa, não esquece de passar os slides. Eu fiquei tão empolgada. Desculpa. Então, assim, eu tive a oportunidade, então, de trabalhar, de fazer um estágio obrigatório em uma escola organizada por ciclos de formação humana, de Lajeado. E eu trabalhei, então, com a turma de 4º ano. Né? No decorrer da minha prática, então, eu buscava dar o meu melhor sempre, buscando sair cada dia assim, com aquele pensamento de que eu tinha conseguido passar aquilo que eu tinha proposto, aquilo que eu tinha planejado que todas as crianças da sala tinham aprendido, né? Aquela sensação de dever cumprido, né? Mas no decorrer da minha prática, eu pude perceber que dentro da sala de aula existem vários níveis de aprendizagem, sendo alunos com laudo, sem laudo, alunos com monitorias, então tem a participação do monitor dentro da sala de aula, é um aluno que tinha laudo, aluno em processo de alfabetização, outro com superdotação. Então surgiu o questionamento de como que funciona a promoção da aprendizagem na sala de aula plural. Então, eu e a prof, a gente foi, então, em busca de referenciais que nos embasassem a nossa pesquisa.
para nós descobrir um pouco mais de como a gente poderia desvendar essa questão. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vem nos dizer que a educação é direito de todos, né? Então, ela passa a ser, ela deve ser inclusiva, né? E deve ser inclusiva, então, que o meu inquietamento sobre essa minha prática, que eu tinha que pensar em todo mundo, que todo mundo tinha que aprender, ela está dita na lei, que a educação é um direito de todos, sem exceção. Pensando na nossa sociedade multifacetada e que essa diversidade se encontra dentro da sala de aula, nós, como professores, temos que levar em consideração a vinda destes alunos com diferentes credos, culturas e tradições, né? Então, esses alunos se encontram dentro da sala de aula. Silva, 2020, vem nos dizer que conviver entre os diferentes é um imperativo posto nessa sociedade plural. Então, esse é nosso. Tendo em vista, né, essa diversidade de níveis de aprendizagem, é fundamental que a escola esteja preparada para atuar com estes alunos. Então, esses alunos vão vir para dentro da sala de aula, vão se encontrar, essas diferentes culturas vão se encontrar dentro da sala de aula, esses diferentes níveis vão se encontrar dentro da sala de aula, e aí a gente se depara com a preparação da escola, de toda uma equipe, de todo um apoio para lidar com esses alunos, para atender esses alunos, né? E adequações têm que ser feitas tanto no espaço físico quanto dentro da sala de aula, né? Dentro do currículo. Para que ocorra a inclusão de todos os alunos, não só com laudo, como também os sem laudo, que precisam ter um olhar individual especializado, é necessário a escola formar professores e a equipe diretiva. Segundo o GLAC, 2007, isso implica em avaliar e redesenhar sua estrutura, organização, projeto político-pedagógico, recurso didático, práticas avaliativas, metodologias e estratégias de ensino. A gente pode perceber, eu percebia, né, nessa professora, então, que era a titular da minha turma, esse envolvimento em atender o individual, né? Ela se preocupava com que todos os alunos aprendessem, ter esse olhar individual, né? Ela sabia, ela conhecia os alunos, né? Esse tem superdotação, esse tem mais dificuldade nisso, meninas, vocês têm que trazer o planejamento adaptado em caixa alta, né? Porque esses dois alunos, então, eles têm dificuldade. Em certos momentos ali, quando vocês vão trabalhar matemática desta forma, abrangendo esse conteúdo, vocês vão ter que readaptar de uma outra forma, porque ele não vai conseguir acompanhar. Então, assim, a gente trazia isso para eles e a prof dava esse suporte para nós, né? Então, para que o professor sozinho em sala de aula consiga trabalhar com essa pluralidade, buscando a promoção da qualidade da aprendizagem, é necessário ter uma rede de apoio que conta com diretor, coordenador pedagógico, professor especializado que atende na sala de recursos e toda essa equipe, né? Então, o que eu queria dizer? Então, é muito importante que haja essa criação e que todos juntos saibam, né, o que está acontecendo com esse aluno, o que podem apoiar esse professor, né? Porque quando tu está trabalhando com... Eu falo por mim, no momento, que quando tu está trabalhando com diversos níveis de aprendizagens dentro de uma sala de aula, é muito angustiante porque tu sozinho tenta dar conta e às vezes tu não consegue, né? E é muito importante tu dar atenção para esse desenvolvimento individual do aluno, né? A gente tem que prestar atenção nesse desenvolvimento individual,
para que não se perca, para que ele não tenha vergonha em aprender, para que ele consiga evoluir, né? Que nem assim, avaliação, os professores citaram, então, que a avaliação é feita através de outras turmas, né? Então, assim, ó, essa criança que teve que receber o planejamento em caixa alta, teve uma orientação de um outro professor, acredito que da outra turma, da fase da alfabetização, porque eles tinham passado dessa fase, né? Que ela não tinha conseguido se desenvolver desta forma, né? Então, consequentemente, ela teve que ter essa adequação no currículo. Então, foi importante os professores conhecerem ela para conseguir planejar através dessa dificuldade dela. Daqui a um pouco ela vai conseguir aprender com a letra cursiva, ela vai se desenvolver a partir do momento que ela se sente segura e se apropria desse conhecimento, né? Então, os objetivos investigar as diferentes estratégias para a promoção e o resgate da aprendizagem na sala de aula plural dos anos iniciais do ensino fundamental em uma escola organizada por ciclos de formação humana na cidade de Lajato. Então, a minha metodologia começou com revisão bibliográfica, né? Então, a gente centralizou, assim, a pesquisa no que a gente queria pesquisar, o que a gente queria descobrir, quais eram as perguntas que a gente questionaria esses professores, né? O que a gente já poderia trazer de referenciais que falavam sobre isso, né? Para estar bem apropriado quando a gente chegasse para esses professores, para que a linguagem estivesse clara, para não ser tão maçante, então, para eles responder, porque foi uma forma voluntária, a forma deles foi voluntária, todos responderam de forma voluntária. A gente cuidou, então, com os aspectos éticos, pedindo permissão na sede, conversei com a diretora sobre a pesquisa, a assinatura do TSE, termo esclarecido, toda a pesquisa, então, foi permitida, foi consentida. Então, eu entrei em contato com a diretora, eu fiz um questionário do Google Forms com 18 questões, ela entrou, me apresentei para as professoras, e ela entrou em contato pelo WhatsApp e enviou para elas o formulário, né? Após isso, após elas terem respondido, eu fiz uma análise da pesquisa, então. Então, os resultados encontrados. A caracterização da escola. É uma escola municipal de ensino fundamental, Guido Arnoldo Lerman, organizada por ciclos de formação humana. Então, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o ciclo de formação humana, para a gente entender um pouquinho o decorrer dos resultados encontrados. Então, cada ciclo representa uma fase da vida da criança, na qual ela apresenta características distintas de construção de conhecimento e de comportamento. O primeiro ciclo compreende a fase da infância, reunindo crianças de 6 anos a 8 anos aproximadamente. O segundo ciclo compreende a fase da pré-adolescência, reunindo crianças de 9 a 11 anos aproximadamente. Já o terceiro ciclo compreende a fase da adolescência, reunindo crianças de 12 a 14 anos. Então, a escola conta com sala de recursos, né, com uma psicopedagoga, que atende essas crianças com um atendimento especializado, e o professor itinerante que participa das aulas. Então, o número de estudantes é 368, o número de funcionários é 38, incluindo docentes, funcionários e terceirizados. Atividades dessa classe oferecida, então, é o laboratório de informática, que conta com um professor especializado. A caracterização dos professores. Então, foram 4 professores respondentes dos anos iniciais,
com graduação em pedagogia, especialização lato sensu, e experiência de um com mais de 3 anos e menos de 10 anos, e 3 com mais de 15 anos. Então, os professores relataram que a maior dificuldade enfrentada pelos alunos, 3 responderam, então, que é a leitura, e 1 respondeu que é a escrita. Sobre a prática pedagógica, então, assim, a gente queria descobrir quais eram essas estratégias utilizadas, então, né, para trazer, para perceber como eles traziam essa metodologia, então, mais atrativa para os alunos, como também abrir o leque, né, das diferentes formas de aprender, né. Então, eles trabalham com jogos, músicas, brincadeiras de consciência fonológica, explicação do individual, uso do material concreto, brainstorming, debates, seminários, pesquisas e trabalhos em grupo. Sobre a prática pedagógica, então, né? As adaptações à proposta de atividades visando o olhar individual. Então, os professores fazem adequações curriculares, isso é muito bom, né? Porque trabalha com o nível de desenvolvimento da criança, de acordo com o que ela pode ir avançando. Considera o nível de aprendizagem adquirido no ano anterior, então eles avaliam, conversam com a rede de apoio de profissionais que já trabalharam com essa criança, e eles conversam como foi o desenvolver dessa criança nos anos anteriores, para saber como pode ser trabalhado o conteúdo com ela. Identificação do aluno que necessita de adaptação curricular, observação do seu comportamento na sala de aula, envolvimento nas atividades resultado de avaliações, forma de progressão nos anos anteriores, né? Então, o nosso aluno, ele progrediu, eu acho muito importante isso, ele progrediu, mas de que forma que ele progrediu? Será que ele veio preparado para assumir as competências, as habilidades que os professores têm que trabalhar naquela turma, né? Ou as metodologias dessas competências trabalhadas com a turma têm que ser readaptadas? Sobre seus sentimentos em uma sala de aula plural. Então, a gente ficou muito assim, a gente se questionou pela questão assim, isso gera uma angústia, isso gera uma ansiedade em trabalhar com esses diferentes níveis, né? Por quê? Porque tu quer fazer um trabalho de qualidade, tu quer que tudo dê certo, tu quer que esse aluno aprenda, né? E a gente sabe que dentro da sala de aula, às vezes tu não consegue fazer porque tu é um só. Como um só vai atender 14, como um só vai conseguir que todos aprendam, assim, manter a maior qualidade, manter aquela qualidade, né? É um trabalho angustiante, né? Demanda é muito desafiador. Então, a professora A relata, então, que é desafiada todos os dias. A professora B, acredito que essa forma deva ser natural, todos somos diferentes e nossa escola já busca esse trabalho há muito tempo. Não é fácil, nem é sempre acerto, mas tento fazer o meu melhor. Professora C, tudo muito natural, mas com bastante desempenho com esses alunos. Professora D, me sinto exausta e cansada, pois não é um trabalho simples e fácil. Exige muito estudo e esforço fora do horário de trabalho para que se possa atender com qualidade toda a sua pluralidade em sala de aula. Então, as respostas foram muito ricas para o trabalho, muito boas. Sobre os impactos psicológicos nas professoras. Professora A, sim. Professora B, inúmeros são os momentos que paro e penso que vou tentar agora. Ou vem o desânimo após um trabalho frustrado, mas no outro dia sei que preciso tentar outro caminho e vamos lá. Professora C,
Não, o professor precisa sempre buscar estratégias para que ocorra a aprendizagem. Professora D, me sinto psicologicamente afetada, pois essa busca pela qualidade da aprendizagem precisa ser feita fora do horário de trabalho, tornando-se cansativo e exaustivo. Então, as considerações finais, a gente percebe que todos os professores vêm de forma natural, a sala de aula plural. As principais dificuldades são de leitura e escrita, o que demanda diferentes estratégias para a promoção da aprendizagem. Os professores procuram fazer adaptações curriculares a partir da observação do nível de aprendizagem, comportamento, envolvimento nas atividades e resultados de avaliações. Existe um desgaste por parte do professor ao ter de lidar com a sala de aula plural e as diferentes formas de aprender. É importante para o professor as trocas de informações com a rede de apoio, além de constante estudo e aprimoramento da prática pedagógica, né? Então, assim, o desgaste ocorre pela maior busca pela qualidade, né? Eu não vejo, assim, uma dificuldade de trabalhar com o diferente, né? É de trabalhar um conteúdo de diferentes formas, né? Então, assim, ó, não por aquele diferente que tem laudo, é que eu aprendo de uma outra forma, a profiana aprende de uma outra forma, né? E sim, é importante eu conseguir fazer com que a profiana compreenda, que eu consiga fazer com que a Bianca compreenda, né? E eu preciso conhecer a Bianca, eu preciso conhecer a profiana para entender de que forma que eu vou passar o meu conteúdo, né? Então, as minhas referências são essas. Obrigado pela atenção de todos. O meu e-mail da Profiana para qualquer questionamento. Bom. Muito obrigada, Bianca, pela tua apresentação. E a Aneline comentou no chat que achei bastante relevante tua fala acerca do diálogo e troca de experiência entre os professores que já estiveram com os alunos, a rede de apoio. Assim, assim o processo de aprendizagem evolui mais facilmente. Isso foi realmente, Aneline, quando a gente começou a conversar sobre a escola ali, a Bianca trazendo as informações da escola, isso foi um diferencial que foi percebido, assim, como os professores conversavam, né? E, inclusive, eles têm uma tarde que, às vezes, mais professores passam juntos, né? Para poder conversar sobre os diversas formas, né? Diversas estratégias que eles devem utilizar com aquela turma e com aqueles alunos. Então, foi bem interessante, assim, a gente observar como o próprio professor arruma mecanismos de se ajudar e de se envolver, né, no processo de ensino e de aprendizagem. Então, mais algum comentário? Dinair? Eu trabalho numa escola organizada por ciclos de formação, e os ciclos de formação, ele não existe se não tiver uma coletividade bem acentuada, né? Tanto com os alunos que têm laudo, que não têm laudo, porque não trabalha com a questão da repetência, né? Trabalha com a questão da aprendizagem, o aluno precisa aprender, e o que eu vou fazer para ele aprender? E eu preciso dessa rede, né? Então, a minha preocupação esse ano era um aluno que tem laudo. Então, a minha preocupação era como os professores, porque trazendo afetividade, quando o aluno está ainda nos anos iniciais, ele tem um professor referência que trabalha com ele, de repente até vai trabalhar mais de um ano com ele, tem um vínculo. Quando o aluno já não consegue acompanhar a turma nas mesmas atividades, e quando ele vai por exemplo, para o terceiro ciclo, que é no caso do ciclo de formação, que é os anos finais, a nossa preocupação é que ele perca a questão do vínculo, né?
e que ele se perca. Então, ali também, então, no início do ano, a gente já começou a estudar sobre a deficiência intelectual dele, a gente começou a ouvir palestras, nós fizemos uma reunião com os professores que seriam deste ano, com as professoras que já trabalharam com ele, com a professora da sala de recursos, né? Então, essa coletividade, quando nós temos alunos com dificuldades, é importante, mas a gente não tem só o aluno com dificuldade, a gente tem toda aquela demanda, e aí que entra também a professora itinerante, né? Para auxiliar o professor referência, no caso, o professor da turma, nas dificuldades e nas atividades, porque ele pode tanto atuar junto com o professor na sala de aula, quando ele está aplicando um jogo, que ele vai precisar de mais ajuda, uma atividade, que ele vai precisar de mais auxílio, e também para organizar os momentos que precisa ser reunidos. Por exemplo, na nossa escola, agora no primeiro ciclo, nós reunimos os alunos na hora dos professores itinerantes, não por turma, mas por dificuldade de aprendizagem, por exemplo, níveis de escrita. Então, quando o professor itinerante ele vai atuar, ele não atua, ele vai lá no primeiro ano, ele vai no segundo ano, não. Os alunos, eles são reunidos primeiro, segundo e o terceiro ano, de acordo com os níveis, e esse professor atende os alunos e realiza atividades próprias para o nível que os alunos estão. Então, eu acho que a conversa, as reuniões e a coletividade, quando a escola é organizada por ciclo de formação, ela é muito importante. Não tem como existir os ciclos de formação sem uma coletividade, assim, bem grande, e uma conversa. E quando a gente pensa sobre esses dados ali, mostra porque muitos de nós, professores, ficamos tão abalados com a função da pandemia, porque a gente ficou isolado, a gente não tinha também mais essa rede de apoio que indiretamente acontece, seja na hora do recreio, seja no momento de reunião, seja no momento do encontro ali, né? Que às vezes a gente tem alguém para desabafar. No caminho do corredor bar hoje foi difícil, mas até aquele falar hoje foi difícil já nos alivia e nos dá força e coragem para a próxima sala de aula, né? Então eu vejo como é importante a gente ter essa consciência da rede de apoio e de se ajudar em todas as escolas, né? Tanto que a gente sofreu mais agora nesse momento da pandemia que estávamos isolados. Queria comentar alguma coisa, Bianca? Sim, eu fiquei muito encantada assim com a preparação dessa escola, muito encantada mesmo. E eu disse para eles que eu tinha muito orgulho deles ter aberto para mim, porque eu aprendi muito com essa escola, né? E eles têm um dia de cada ciclo que eles trabalham os 3 ciclos juntos numa sala. Eles têm uma sala que se abre, assim, e ela fica grande. E daí, bom, eu pude vivenciar tudo isso. Aí eles botam os níveis assim, ó, todos os níveis, eles pareiam os níveis de aprendizagem. E eles debatem sobre um tema, sabe? Sobre um tema em específico. Por exemplo, assim, eles olham um filme e eles têm uma explosão de ideias. Essa explosão de ideias surge um monte de conteúdos que são adaptados para cada série do ciclo, sabe? Eu achei isso muito, muito interessante. E esses professores, eles sentam para planejar juntos. Que é um outro avanço, né? Que é importante a gente saber que isso já conhece aí, que existe na cidade. Então, muito legal, assim, a gente ouvir esses relatos e poder participar desse olhar, assim, individualizado que é feito. Então, vamos lá agora, né? Escutar um pouco sobre o coordenador pedagógico e a sua atuação versus atuação, um estudo no município de Lajeado com a Débora, para encerrar, então, essa noite de estudos aí que estamos tendo em conjunto. Contigo, Débora. Obrigada, boa noite. O slide apareceu, tudo certo? Sim, tudo tranquilo. Tá bom, então. Então, boa noite a todos. Meu nome é Débora Martins Berté, sou formada em Pedagogia e no final do ano passado, então, eu concluí o curso de especialização no IFSUL, né?
Educação e Saberes, então, para os anos finais do ensino fundamental. Hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre o coordenador pedagógico versus a atuação, um estudo no município de Lajeado, então, como autoria, então, eu e a professora doutora Ana Maria Geller, né, minha parceirona. Ano passado, já no seminário, eu apresentei a primeira parte, né, então o estudo foi feito com os coordenadores nas escolas. Então, hoje eu vou apresentar a segunda parte, que seria, então, com os órgãos responsáveis, né, os coordenadores desses órgãos. Inicialmente, então, vou falar um pouquinho da motivação desse trabalho, o referencial teórico, o objetivo dele, a metodologia utilizada, os resultados alcançados, as considerações finais, então, e as referências. Como motivação, então, foi conhecer o papel, as funções, a atuação e a importância do coordenador pedagógico dentro das escolas. Por quê? Como eu sou formada em pedagogia e fazendo após, né, então, a especialização para os anos finais do fundamental, eu comecei a me perguntar como seria a minha atuação se um dia fosse nos anos finais, né? Então, me veio a coordenação e logo as dúvidas, né, sobre como seria trabalhar na coordenação, qual o papel do coordenador, como funciona, né, o dia a dia. Então, como referencial teórico, trago aqui primeiro, então, sobre a atuação do coordenador pedagógico. Flaco e colaboradores afirmam que ser coordenador pedagógico é ouvir mais do que falar, é saber ouvir, é saber falar no momento certo, é coordenar, é organizar e direcionar as ideias para a prática, é sempre estar informado e interferindo na hora certa, é estar sempre pronto para tudo, é fazer muitas vezes mais do que você espera, é cumprir sua função social, é ter iniciativa e criatividade. É ter paciência e jogo de cintura, é valorizar o seu ambiente de trabalho e lutar por melhorias. Enfim, ser coordenador pedagógico é isto. A gente percebe que o coordenador pedagógico tem um vasto papel, né? Ele assume muitas funções dentro da escola, né? E é um grande mediador. Ainda então, de acordo com Geglio, 2009, é interessante notar que as atribuições legais competentes ao coordenador pedagógico dependem das secretarias estaduais e municipais, e que, na maioria das vezes, impõem vários afazeres que acabam dificultando ainda mais a delimitação do espaço de atuação do coordenador. Então, aqui a gente vê que, né, com base nos municípios e estados, cada um se organiza para colocar as competências desses profissionais, né, o que acaba muitas vezes acumulando afazeres a eles. Como objetivo, então, do trabalho foi conhecer e compreender o papel do coordenador pedagógico dentro das escolas de ensino fundamental da região de Lajeado, a partir das concepções dos órgãos responsáveis pela contratação de tais profissionais. A metodologia utilizada, então, foi um estudo bibliográfico, né, com base em teóricos que falam sobre a coordenação, e também a aplicação de um questionário exploratório, né, composto por questões abertas, direcionado, então, aos órgãos responsáveis. Nível municipal, então, seria a Secretaria Municipal de Educação de Lajeado, a sede, e também estadual, então, a terceira Coordenadoria Regional de Educação, a terceira CRE, que é localizada no município de Estrela, né, que responde, então, pelas escolas estaduais aqui em Lajeado. Como resultados, então, foram aplicados 5 questionários. Um questionário foi aplicado na sede, então, na Secretaria de Educação aqui de Lajeado, composto por 14 questões, e 4 questionários foram feitos com a terceira CRE, né, com a terceira Coordenadoria Regional de Educação. Esses questionários, então, envolviam questões sobre o trabalho do coordenador pedagógico, né, como ocorre esse trabalho dos órgãos responsáveis com os coordenadores das escolas, quais seriam a formação específica, né, entre muitas outras. Percebendo também, assim, então, na sede, a atuação dela, né, da coordenadora que me respondeu o questionário, ela tem uma experiência, então, de 30 anos em sala de aula, e na coordenação ela tem uma experiência de 15 anos. Já as 4, então, participantes da terceira CRE, apresentam uma atuação docente em sala de aula de média de 1, 3 e 27 anos. E a experiência na orientação, então, varia de 8, 23 e 37 anos. 100% dessas participantes eram do sexo feminino, com a média de idade entre 37 e 59 anos. 100% delas possuem formação, né, uma graduação, então, na área da educação, entre elas pedagogia, letras, matemática.
e 90% delas possui pós-graduação na área da orientação educacional, então orientação, supervisão e coordenação. Frente à Secretaria Municipal de Educação de Lajeado, então a sede, foi questionado sobre como se dá o ingresso dos coordenadores nas escolas. E segundo ela, então, não tem nenhum concurso específico para coordenadora pedagógica. Elas precisam ser, então, professoras concursadas, terem uma graduação em pedagogia e um curso de pós-graduação, especialização em supervisão, orientação e coordenação. Sobre o coordenador pedagógico, então, foi questionado o que elas esperam dos coordenadores das escolas, e segundo ela, então, espera-se que eles se comprometam e busquem o melhor trabalho para a sua escola. E o trabalho, então, delas com as coordenadoras ocorre por meio de reuniões, visitas e formações. A maioria delas, então, é realizada na própria sede, ou às vezes, então, visita nas escolas, né? Porém, muitos desses assuntos são de cunho burocrático, né? Muita questão de papelada, planilhas, né? Com a terceira CREA, então, lá teve um fato curioso, não tem um setor específico da coordenação pedagógica, lá elas são chamadas de assessoras de gabinete ou orientadores educacionais. Tanto que durante a pesquisa, né, o questionário, eu tive que alterar essa questão da coordenação, porque elas não se identificam com a nomenclatura coordenadora, e sim assessor de gabinete ou orientador educacional. Lá também as questões burocráticas são um foco do trabalho. São realizadas algumas visitas nas escolas, tá? Raramente, assim, ocorrem essas visitas, mas quando solicitadas pela escola ou pelos professores. E também, conforme a sede, não tem nenhum concurso público para assumir a coordenação nas escolas. Precisam ser, então, concursadas, né? Professoras concursadas no município, no estado, terem, então, formação em pedagogia e uma pós-especialização em orientação, supervisão e escolar. Com isso, então, a gente questionou qual seria essa diferença do coordenador pedagógico e do orientador educacional, né? O porquê delas não se identificarem com a nomenclatura do coordenador pedagógico, mas sim do orientador educacional. Então, segundo as participantes aqui no quadro, a participante A disse, então, que o coordenador pedagógico ele é mais responsável pelas ações pedagógicas. Já o orientador educacional seria pelas questões de relações e comportamentos. A participante B disse que o coordenador pedagógico é responsável pela organização de conteúdos, projetos e metodologias. Já o orientador educacional, então, seria em atender o aluno sobre o comportamento e o aprendizado dele. A participante C disse, então, que o coordenador pedagógico é responsável pelo planejamento das atividades pedagógicas, os planos de estudos, a organização do calendário escolar, e ele atua diretamente com os professores. Já o orientador seria responsável, né, atuaria diretamente com os educandos e com as questões de aprendizado. A participante C, então, disse que o coordenador pedagógico é responsável pela qualidade do fazer pedagógico dos professores dentro da sala de aula, e o orientador educacional seria, então, a parte de orientar os alunos, professores, gestores, pais e a própria comunidade. A gente percebe aqui que, então, na visão delas, né, o coordenador pedagógico seria aquele profissional mais voltado para as partes burocráticas da escola, né, que atuaria nessa questão didática, né, de planejamento. E o orientador educacional, então, seria mais essa parte de conversa, de comportamento, da questão do aprendizado do aluno, seria essa ligação entre professores e alunos. Como considerações finais, então, essa pesquisa possibilitou um olhar mais atento para o profissional, né? Possibilitou essa visão do que o profissional, o coordenador, realiza nas escolas e como está ocorrendo esse trabalho dos órgãos com os coordenadores. Percebeu-se, então, também que não há uma diretriz que regulamente essa profissão, né? Como não há um concurso específico, não há uma diretriz que diga quais são os seus deveres e direitos e como deve seguir esse trabalho deles. Os órgãos responsáveis, então, oferecem uma formação, né, porém é em pequena quantidade. Eles têm essas visitas, essas reuniões, porém é uma pequena quantidade, é mais para resolver problemas e questões de andamento da escola. Também verificou-se, então, uma falta de uniformidade em termos de nomenclatura, né, essa questão lá da CREA, eles não se identificarem com a nomenclatura de coordenador, né, o que gera também uma certa preocupação, porque se não há essa uniformidade, como é que é o trabalho, né?
se eles não se identificam, como é que está acontecendo, está ocorrendo esse trabalho entre os estados e municípios, a questão do andamento do coordenador pedagógico, como eles estão atuando nas escolas. E também, então, que os profissionais que estão atuando nos órgãos possuem experiência, tanto em sala de aula, como na coordenação, né, e orientação escolar. Então, a gente viu que todas essas coordenadoras dos órgãos responsáveis, elas têm também a vivência de sala de aula, o que também é muito significativo, né, é importante que elas tenham tido essa vivência e estão tendo na coordenação, até para ver se, de repente, né, como os órgãos, se eles fossem se unir, município e estado, e começar a elencar essas atribuições e buscar uma lei, uma diretriz que regulamente, esses profissionais também teriam um andamento, assim, um caminho mais uniforme, né. Aqui, então, algumas referências utilizadas, né, entre muitas outras, durante o trabalho. E agradeço, então, a atenção de todos. Muito obrigada, Débora. Então, Sempre é interessante repensar, né, e olhar de novo para o trabalho depois de um tempo. E quando a gente me veio uma coisa assim que eu não tinha discutido contigo na outra vez e que me saltou aos olhos dessa vez agora olhando de novo para o trabalho. É engraçado que na CRE elas não se reconhecem como coordenadoras pedagógicas, elas se reconhecem como orientadoras. Só que os orientadores, dentro da visão delas mesmos, é para trabalhar com o aluno. Né? Então, é uma questão, assim, é um paradigma, né? Porque se o orientador é para trabalhar como um aluno, como elas estão num órgão que coordena a escola, né? Então, eu fiquei pensando assim, foi um aspecto que na hora, né, assim, a gente ainda até não discutiu muito sobre isso, né? Nós vimos no geral que a gente tinha essa falta de nomenclatura, ela já leva para uma confusão de atividades, né? E que a gente chamava muitas vezes, né, que o coordenador pedagógico às vezes acaba sendo o bombeiro da escola, né? E quem vive a escola sabe que realmente é isso. Às vezes ele abraça muito e tem dificuldades até de fazer todas, né, de desenvolver todo o seu trabalho. Mas agora, né, olhando de novo, gritou aos olhos esse fato, né? Para mim, assim, é estranho isso. Muito estranho. E preocupante também, né? Ou eu vi errado, gente. O que vocês pensaram sobre esse detalhe? Não, Ana, eu concordo muito contigo, né? Eu tentei muitas vezes não me manifestar, porque eu acho que todas vocês, de certa forma, trouxeram grandes contribuições, né? E como temáticas tão diferentes, no fundo, a gente está caminhando, né, na mesma direção, né? Com a palestrante, é Ednair falando, é um falando aqui, outro ali, mas especificamente em relação ao que a Ana colocou agora, né? Como a questão da nomenclatura, né? Isso às vezes se confunde. Eu sei até dentro de casa, vamos dizer assim, dentro do IFSU, né? Dentro do nosso campus, né? Não, isso é orientação. Não, isso aí é pedagoga. Não, é pedagoga ou é professora? É docente. Não, isso aqui é minha área, etc. Como muitas vezes isso gera algumas coisas estranhas, mas de qualquer forma, gente, nós somos da educação, vamos lá, vamos abraçar e vamos embora, né? Mas eu concordo muito, Ana, e a Débora traz isso muito, já tinha escutado a Débora na banca, né, Débora? Mas realmente, Ana, tu tens razão numa outra coisa, a gente, numa segunda, né, a gente se dá conta de coisas que num primeiro momento nos passou, né? A gente ressignifica, reolha, vamos dizer assim, né? O que já tinha sido discutido de certa forma, né? Como isso é bacana, né? Então, eu acho muito pertinente isso, Débora, que tu trouxeste, né? E agora que a gente teve todas as apresentações, eu me segurei muito, né, para não falar em todas elas, né? Porque eu sou muito falante, mas que noite rica, né?
E Ana, a Dinair e tantos outros também te agradeceram, né? Como é bacana, né? Como a professora Ana colocou, ela é da química, né? Mas nós somos educadores e a gente sempre aprende muito com vocês. E isso é o bacana de orientar, né, Ana? Nossa, a gente mais recebe do que dá, né? Esse é o bonito da nossa profissão. Mas é muito pertinente. As questões conceituais de como se reconhece, de como se nomeia, né? Eu sou orientadora, eu sou do gabinete, eu sou assessora. Estranho, né? São coisas bem estranhas mesmo, né? Mas chega de falar. Dinair, por favor. Eu queria colocar que eu sou coordenadora pedagógica e nós temos orientação educacional na escola, e nós temos assim, ó, nós tivemos que organizar as funções na escola para a gente saber quem faz o quê, mas ao mesmo tempo a gente precisa trabalhar junto, a orientação com a coordenação. Então, quando eu recebo uma informação relevante, eu vou na orientadora, que eu acho que é importante ela também ficar sabendo. Na diretora, eu acho que a questão, assim, da equipe diretiva, elas têm que ter sintonia, né? Então, a gente sempre conversa, às vezes os professores vêm, olha, tal aluno está faltando, tinha que entrar em contato com a família. Isso a gente concorda que é uma questão de orientação, porque a orientadora, ela é para orientar não só as famílias dos alunos, mas também os professores em algumas ações, porque é orientadora educacional, não é orientadora do aluno, nem orientadora da família, né? Eu acho que ela é orientadora da escola, daquela comunidade escolar. E quando são questões mais pedagógicas, de aprendizagem propriamente dita, nível dos alunos, a questão da organização de documentos, de reuniões, é sempre comigo, então. Então, assim, para a diretora, né, prof. Cláudia, a administração, né, que também é um pacote bem grande. Então, assim, ó, eu acho que as funções, elas têm que se cruzar, apesar da gente ter que deixar definido o papel de cada um dentro da escola, porque senão daqui um pouco eu vou estar passando por cima de alguma coisa que a minha colega tem mais conhecimento que eu, porque ela tem formação em orientação educacional, e eu não vou estar dando conta daquilo que eu vou estar assumindo. Então, assim, eu acho que tem que ter uma sintonia ali, né, nessa relação de funções dentro da escola. E ela precisa ficar definida, não para cada um fazer a sua parte, mas para a gente poder fazer junto e para poder fazer bem feito. Eu acho que isso é importante. Eu acho que a Dinair, né, tem um local de fala bem definido, né, que bom, né, porque tu lidas com isso, tu sabe exatamente, né, e, primeiro, isso que a Dinair colocou, por um lado, as atribuições precisam estar claras, né, mas, de certa forma, volta aquilo que a palestrante falou no início, a gente lida com a questão emocional, a gente lida com essas questões assim todas, né? Então, por mais que a pessoa seja orientadora educacional, lá pelas tantas, eu preciso construir as pontes, né? E às vezes a gente tem uma entrada melhor com um aluno do que com o outro, né? Nós somos todos seres humanos e a gente tem as questões de afinidade, né? Então, como ao mesmo tempo isso é muito tênue, a linha entre, muitas vezes, as atribuições de cada um, e eu concordo plenamente com a Dinair, isso tem que estar bem definido. Por outro lado, a gente tem que cuidar para não sombrear, mas a gente tem que permear também, né? Como isso tudo, né? E até porque, muitas vezes, assim, pensando dentro de casa, né? No nosso, dentro do campus, a orientação educacional, a orientadora tem 6 horas, ela não está nos 3 turnos, né? Então, daqui a pouquinho, alguém precisa ser a escuta, alguém precisa estar lá para, como a Ana colocou antes, enfim, eu não sei se a Débora, apagar o incêndio, né? Nesse momento, quando a coisa acontece, né? Então, como isso tudo é dinâmico, né? E faz parte, né? Porque daí tem a questão do afeto, tudo isso
reforça uma coisa que eu sempre digo, aprendizagem é necessariamente construir pontes, né? Antes de mais nada. Eu só aprendo com quem eu me permito aprender, né? Então, e quanta coisa está envolvida nessa construção de ponte, né? De afetividade, de feedback, de todas essas questões que a gente trabalhou hoje de noite, né? Então, acho que é nessa linha aí que a gente sempre está nessa linha tênue, né? Enfim, faz parte. Então, eu, né, quero agradecer a presença de todos. Acho que tivemos discussões bastante relevantes, assim, para a escola, né? Que é uma rotina complexa, né? Na verdade, a gente tem rotina e não tem rotina, né? Nós sabemos o que a gente vai encontrar os alunos, que a gente vai ter momentos de troca, de aprendizagem, mas ao mesmo tempo, escola não é uma rotina. É muito diferente de trabalhar numa fábrica ou no comércio, né? A escola ela é especial, porque lidamos com seres humanos e daí modifica tudo todos os dias. Então, agradeço a participação de todos. Foi muito bom ver aqueles que eu não via há mais tempo, e também quero deixar o convite para que amanhã a gente continue pensando, né, em educação. A gente terá, então, às 19 horas, o nosso novo encontro. Amanhã nós estaremos discutindo sobre tecnologias digitais e educação, conexões e possibilidades, com o professor Dr. Cláudio Cleverson de Lima. E depois aí da escolha de vocês, terão 4 salas onde vocês poderão circular ou se identificar com uma sala e permanecer e escutar, então, aquilo que os outros estão trazendo de suas pesquisas, dos seus relatos de experiência, de suas vivências. Aqui tem o Luiz ali, ele caiu do link, então estou mandando de novo o link das presenças para aqueles que ainda não assinaram, que assinem a presença. Obrigada. Vou encerrar agora a gravação. E nos vemos, então, amanhã, né? Novamente aí. Teoricamente já era para ter encerrado a gravação, mas eu estou vendo que está gravando ainda, então vamos lá de novo.